São 9 horas e 32 minutos pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo com Rede TV News e a gente começa falando das autoridades da Alemanha que afirmaram hoje que o atirador que matou 9 pessoas em Munique não tem ligação com grupos terroristas. Exatamente. Essa era uma dúvida de ontem, mas já foi confirmado. O jovem de 18 anos que abriu fogo no centro comercial estava em tratamento psiquiátrico e ele agiu completamente sozinho. Ele se matou depois do crime, mas quem tem mais detalhes pra gente é o nosso correspondente Fábio Borges. Um adolescente de 18 anos, transtornado mentalmente. Foi assim que as autoridades da Alemanha descreveram o autor do tiroteio que deixou 9 mortos e 27 feridos em Munique. Ele foi identificado pela imprensa europeia como David Ali Somboli, um jovem com cidadania alemã e iraniana. De acordo com o vice-chanceler alemão, ele não tinha ligação com o Estado Islâmico e nenhum outro grupo terrorista. Ataques como esse são mais recorrentes aqui nos Estados Unidos do que na Europa. Geralmente são praticados por jovens que têm obsessão por armas. Eles planejam os crimes sozinhos e se inspiram em outros atiradores. O atirador de Munique tinha livros e recortes de jornais sobre massacres. A polícia acredita que o ataque não foi feito ontem por acaso. Ele teria agido no mesmo dia em que o atentado de um norueguês completou 5 anos. Em 2011, Andrés Breivik invadiu um acampamento de jovens e matou 77 pessoas. Somboli usou uma pistola Glock de 9mm e tinha centenas de munições. O número da arma estava raspado. Ele também teria tentado atrair mais pessoas para o local do ataque. Ao que tudo indica, o atirador invadiu o Facebook de uma lanchonete e fez um anúncio de que seriam distribuídos produtos de graça. Foi nesta lanchonete que ele começou o massacre. Depois, o criminoso entrou no shopping e continuou disparando. Eu vi um banho de sangue, vi corpos no chão. Hoje, o local recebeu homenagens aos mortos. A polícia disse que 6 das 9 vítimas eram menores de idade. Ele era meu filho, tinha 21 anos de idade. Somboli se matou depois de cometer os assassinatos, próximo ao centro comercial. Apesar de algumas testemunhas terem afirmado que havia outros atiradores, a polícia concluiu que o adolescente agiu sozinho. A chanceler alemã, Angela Merkel, prometeu continuar as investigações e prestou solidariedade aos parentes das vítimas. Todos nós estamos de luto e com o coração partido por todos aqueles que não vão voltar às suas famílias. Fábio Borges, de San Diego, para o Rede TV News. Érica, uma coisa que a gente percebe, era um adolescente de 18 anos, não era ligado a nenhum movimento terrorista. Mas não deixa de ser um ato de terror também. Não deixa de ser um ato de terror também. Falar. Mas isso eu acho que revela um pouco que as táticas tanto contra o terrorismo, como para evitar esse tipo de matança, ainda precisam ser mais bem desenvolvidas. E eu acho que isso passa por a gente observar melhor aquele amigo, aquele colega que está muito quieto, que está muito calado, que começa a mudar de comportamento de repente, que começa, um transtorno psiquiátrico. É um olhar um pouco mais atento a isso. Às vezes essas pessoas elas estão tentando pedir socorro e não conseguem. E se a gente não tiver um pouco de atenção, nem que seja para evitar um suicídio. Às vezes essa pessoa está em depressão, tem problemas psiquiátricos, você consegue salvar uma vida. Às vezes você vai conseguir salvar muito mais. E a gente também está numa campanha de terrorismo com grupos como o Estado Islâmico que fazem marketing do terror, né? E se vive o terror o tempo todo. Então é uma questão que tem que ficar de olho mesmo. E a atração dos jovens é muito fácil, porque isso é feito justamente pela internet. E o jovem, às vezes ele quer buscar um sentido para a vida dele, alguma coisa assim, e acaba se deixando perder num E tem mais ato terror, desse. né, Mauro? E tem mais terror. Aqui, porque